Essa mulher trouxe a salvação para a sua vida. E agora nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Nós vemos um homem, um pai de família, tinha 2 filhos. E um dia, diz a Bíblia, que o mais novo, ele pega e vai ter um diálogo, uma conversa com seu pai. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele disse: olha, pai, eu estava pensando e eu quero a parte da fazenda que me pertence, porque eu vou sair pelo mundo, eu quero conhecer lá fora. Pai, o tempo todo eu estava dentro do seu reino, do seu palácio, mas agora eu quero conhecer o mundo, eu quero chegar lá de fora e saber sobreviver sozinho. E aquele pai entristece seu coração. A Bíblia não dá muitos detalhes nessa história, mas eu acredito que aquele pai começa a aconselhar o seu filho. Talvez aquele pai disse: olha, filho, você não sabe sobreviver lá fora. Olha, filho, aqui você tem meus conselhos, aqui você tem minha proteção, aqui você tem o que você quiser. Não falta nada para você. Por que você quer sair e ir lá para fora? E aquele filho insistindo, irmão, dizendo: pai, dá-me a parte da fazenda, a minha herança que me pertence, que eu quero sair e conhecer o mundo lá fora. A Bíblia diz, irmãos, que aquele pai com o coração triste, amargurado, aquele pai pega e dá o seu dinheiro e dá a parte da fazenda que pertencia àquele jovem, e de repente ele sai para uma terra longínqua. Diz a Bíblia que era uma terra distante, uma terra longínqua, muito distante da onde ele morava. E quando chegou lá, ele começou a ir para as festas. Chegou lá, ele começou a fazer churrasco com seus amigos. Chegou lá, ele começou a ir para as noitadas. Ele foi gastando o seu dinheiro, um centavo após o outro centavo. E um dia ele acorda e coloca a mão no seu bolso e de repente não encontra mais uma moeda. Ele põe a mão no seu bolso, não tem mais um dinheiro. E agora ele pensa, coloca a mão na sua cabeça e pensa: o que eu vou fazer agora? E lembra da vida boa que ele tinha na casa do seu pai. Ele lembra dos conselhos do seu pai. Quando ele estava confuso, não sabia decifrar as coisas, o seu pai te aconselhava. Quando ele estava indeciso, o seu pai, com a sua sabedoria, dava um conselho para ele e ele fazia o que ele queria fazer. Agora está o rapaz lá no mundo, desprotegido. O rapaz está lá no mundo sem o apoio do pai, sem os conselhos do seu pai, sem aquele travesseiro quentinho, sem a sua cama quentinha no relento. Porque enquanto você tem dinheiro, você tem amigo, mas quando tudo se acaba, olha, os amigos vão embora, todo mundo vai embora. Os Canarinhos de Cristo gravou uma música que disse: quando você tem dinheiro, todo mundo está à sua volta, mas quando você entra num deserto, num período de provação, os amigos se vão, aqueles que mais te admiravam, eles se afastam de você, porque é um processo que você tem que passar, é um deserto que você tem que passar para chegar do outro lado, para você obter a vitória que Deus prometeu para você um dia. Aquele rapaz sai e de repente ele não tem mais nada. A Bíblia diz para nós que ele lembra da casa do seu pai, lembra de tudo que ele tinha, e ele começa a pensar. E agora ele bate numa porta, ele bate na porta onde ele fez churrasco com os amigos. Eles fecham a porta, ele bate na porta aonde eles foi para as noitadas. As pessoas fecham a porta, todas as portas se fecharam para esse rapaz. E de repente ele disse: me resta apenas uma esperança. Eu vou levantar e vou lá e vou pedir perdão para o meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos seus trabalhadores, assim eu já estarei satisfeito. Aquele jovem pensava consigo: se meu pai me aceitar, eu tenho certeza, se meu pai me aceitar, eu vou ter pelo menos comida para comer, eu vou ter uma cama à noite para descansar, eu vou ter um travesseiro quentinho para me repousar a minha cabeça. Porque aquele jovem estava no estado de calamidade, ele estava num estado tão crítico que todas as portas se fecharam, todo mundo negaram um favor para ele. E agora ele está sozinho,
ele disse: eu vou levantar, eu vou conversar com meu pai, que eu tenho certeza que o meu pai vai me aceitar. E diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele começa a conversar com seu pai. Talvez já fazia muitos anos que o pai não via. Aquele pai todos os dias se colocava na porta da sua casa e ele dizia: talvez hoje é o dia que meu filho vai retornar para casa. Acredito que passava um dia, passava 2, passava 1 mês, 2, 3, 4 meses, passava 12 meses, 1 ano. Talvez passou quase uma eternidade para aquele filho retornar novamente para a sua casa. Mas todos os dias aquele pai se colocava à porta da sua casa esperando o seu filho chegar. E de repente, um dia aquele homem se coloca, não está na Bíblia, isso é um pensamento de um pregador. Aquele homem se coloca, se posiciona na porta da sua casa, e quando ele olha para a rua, lá vem um mendigo, lá vem um homem que está com as roupas rasgadas, lá vem um homem que está descalço, com os pés inchados, lá vem um homem que está barbudo, cabeludo, e de repente ele olha, mas não é o meu filho. Mas eu acredito que o pai sempre conhece o andar do teu filho. Quando ele passa no meio de 1 milhão de pessoas, ele sabe identificar. Eu me lembro aquele dia que lá na nossa igreja fizemos o encontro de casais. Quando a irmã pegou e colocou o marido de frente para lá e a esposa de costas para ele. Agora você vai conseguir decifrar quem é o seu esposo pelo calçado. É interessante isso, né? Aquele pai sabia identificar o seu filho pelo andar dele, por mais que os seus pés estavam inchados, por mais que ele estava descalço, por mais que os pés estavam sujos, mas ele sabia identificar. As irmãs conseguiram identificar o sapato do seu esposo, os irmãos conseguiram identificar a sandália da sua esposa. O pai é dessa mesma forma, ele conseguiu identificar o andado daquele jovem. E quando ele aproxima mais da sua casa, quando ele aproxima bem pertinho, aquele homem, talvez aquele jovem, aquele mendigo vem de cabeça baixa, pensativo, talvez ele venha pensando essas palavras: será que meu pai vai me aceitar de volta? Depois que ele souber que eu gastei todo o dinheiro, que eu fui imprudente, eu gastei tudo em coisas que não traz resultado positivo para a minha vida, será que meu pai vai me aceitar de volta? Mas de repente, irmão, olha, o pai sempre está com os braços abertos. O pai sempre está pronto para receber o seu filho. Não importa o seu pecado, não importa a sua situação, não importa o que você fez lá fora. O importante é você ter uma posição de vir de volta para a casa do seu pai, porque o dia que você vir para a casa do seu pai, o seu pai vai fazer uma festa, o seu pai vai te vestir, vai colocar um anel no seu dedo, o seu pai vai colocar umas vestes em você, vai colocar sandália em você, vai colocar um anel com sinal de honra no seu dedo, para você saber que o seu pai está te recebendo de braços abertos novamente. Aquele pai olha para o seu filho e diz: esse andar é conhecido, esse andar eu conheço de muitas longas datas. E de repente ele olha para cima e aquele jovem levanta o seu rosto. Por mais que estava barbudo, cabeludo, ele estava sujo, ele estava com as roupas rasgadas, ele disse: é o meu filho. Acredito eu que aquele pai se levantou, se posicionou e foi de um abraço no seu filho e beijou bastante aquele jovem. Por mais do estado que ele estava ali. Só um minutinho. Por mais que aquele filho tinha saído da sua casa com estado de rebeldia, mas aquele pai estava pronto para receber o seu filho. Aquele pai abraçou aquele jovem, beijou o seu pescoço e falou: venha depressa, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Esse meu filho estava perdido e ele foi achado. E ele disse para os seus empregados: traga a melhor roupa e veste nesse jovem.
Traga o melhor anel e coloca no dedo desse jovem. Traga o melhor sapato e calça os pés desse rapaz. Olha, faz a barba dele, corta o cabelo dele, que ele tem que estar como um príncipe. Esse jovem voltou novamente para casa. Ele tem que estar vestido como uma alteza. Amém? E de repente, aquele jovem pensa que ainda tinha acabado. E ele fala assim: olha, pai, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz. Talvez em algumas palavras que a Bíblia não disse, ele quis dizer dessa forma: eu pequei perante o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas eu vou te pedir um favor, meu pai. Por favor, me faz como um dos seus trabalhadores. Porque eu passei fome lá fora. Eu passei a noite no relento. Eu passei frio. Pai, eu passei dificuldade. As pessoas fecharam a porta, bateram a porta na minha cara. Isso é tão ruim. Sendo filho de um rei e acontecer dessa forma. Talvez aquele jovem fez um discurso para o seu pai. E seu pai disse: não, jamais eu farei uma coisa dessa. Você continuará sendo meu filho. Você continuará sendo meu filho real. Amém? Glória a Deus. Amém. Todos dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia.